Fala galera, a professora Tabita aqui juntinho com vocês para a gente dar continuidade nessa que é, modéstia à parte, a melhor eletiva desse ano de 2025. Exatamente, nós estamos falando da eletiva Conecta, para nós estarmos muito mais do que conectados, e eu sei que vocês gostam de conexão, porque nós também gostamos dessa conexão. E aí, quando a gente fala de conecta, transformar ideias, né, em ações, ao final dessa aula, isso mesmo, vocês vão botar aí mais do que a mão na massa, vocês vão colocar todo o corpinho de vocês, todas as ideias, né, pensamentos e aquelas reflexões em ação. Vamos lá comigo então? Conhecer o que a gente tem nessa aula. Então nós vamos falar aqui sobre habilidades socioemocionais, tá bom? E nessas habilidades, deixa eu voltar aqui, nessas habilidades socioemocionais, então nós vamos destacar, paizinho, vamos lá, voltando aqui. Cadê meu aqui? Deixa eu... acho que agora deu. Pronto, então nós vamos falar sobre habilidades socioemocionais. Tudo bem, galera? Então, quando a gente fala dessa habilidade, o que são as habilidades, né? Habilidade é aquilo que você vai adquirindo ao longo das experiências que você vai ter, né? Durante a sua vida, durante o seu desenvolvimento, e você se torna aí capacitado a lidar com determinadas situações. Então, você se torna hábil nisso, né? Então, habilidades socioemocionais, ela está relacionada à nossa inteligência, tá? Mas inteligência dos nossos relacionamentos. E a gente sabe que nós vamos estabelecer, ao longo do nosso desenvolvimento, diferentes tipos de relações, certo? Mas o nosso enfoque é socioemocional. Então, mas o que são essas habilidades socioemocionais, prof? Vamos falar sobre ela. Então, é descrito como uma capacidade de, então, compreendermos, tá? E gerenciar emoções. Quem gosta e quem curte muito a questão das redes sociais vai lembrar que determinados posts, né? Ou seja, determinadas coisas que você vai visualizando, elas podem trazer uma determinada emoção, uma determinada recordação de alguma situação que você já vivenciou ou que você teve alguém próximo a você que vivenciou aquela situação e você então compreende um pouco. Agora, como que eu consigo então gerenciar tudo isso? Certas situações, certas lembranças, elas podem ser trazidas a nós e nos causar um certo desconforto, a ponto de a gente não conseguir lidar com isso e não conseguir gerenciar essas emoções, não é verdade? Determinados conflitos que podem surgir aí dentro da sala de aula de vocês também podem trazer essa situação. E aí você perder o controle sobre as suas emoções e acabar tendo uma reação não muito agradável e que vai, sim, comprometer aquele relacionamento que aparentemente era saudável, mas que pode se tornar um conflito aí e você não saber lidar muito bem com isso, né? Mas vamos voltar lá para o nosso material. Então, a gente tem aí essa capacidade então, de compreender e também de gerenciar essas emoções, estabelecendo metas positivas de sentir e, né, empaticamente, e então construir as relações saudáveis. Galera, no mundo conturbado que nós vivemos hoje, quando eu falo assim, conturbado, me entenda, deixa eu botar para cá. Quando eu falo conturbado, é de tantas informações, de tantos posicionamentos, que aí você tem que saber receber essas informações, ver o que realmente são de fato úteis para você
E aí sim, aquilo que não for útil, que não estiver compatível com aquilo que você recebeu de aprendizado até então, das suas crenças, dos seus posicionamentos, né? Então você pode descartar. E outras coisas você vai levar para si e aí pode fazer uso disso. Mas tudo isso precisa. Então são tantas informações, tantas conexões que você vai fazendo, que aí é complicado a gente conseguir realmente gerenciar tudo isso e estabelecer as danadinhas das relações saudáveis, tá bom? Em todos os níveis, tá, galera? Não tem aqui, quando a gente fala de relações, principalmente socioemocionais, não dá para estabelecer muita hierarquia, porque eu preciso estar num ambiente saudável, eu preciso estar num ambiente que eu tenho que buscar um equilíbrio, senão eu não consigo, né? Eu não vou conseguir lidar e fazer aquilo que eu preciso fazer, tá bom? Então vamos lá, de novo para o nosso material. Continuando aqui. Então, por que uma eletiva falando sobre essas habilidades dentro das escolas, falando e trazendo essas questões emocionais, socioemocionais, né? Por que falar de emoções na escola? Então, a gente tem alguns pontos aqui para a gente estar trabalhando. Olha só, as emoções, galera, elas influenciam, eu tenho certeza que vocês vão concordar, né? Essas emoções influenciam o modo como nós aprendemos, como nós decidimos e como nós convivemos, certo? Determinados conflitos ou divergências de pensamentos, de posicionamentos, podem ou não podem trazer ou gerar um conflito? Sim. E isso vai ou não vai desestabilizar um determinado relacionamento que você tenha com o seu colega ou com uma visão que você tem de um determinado professor, de uma determinada pessoa que está aí diariamente com você na escola ou na sua própria sala de aula, né? Então, isso vai sim influenciar na forma como você vai aprender. Às vezes, você tem... Vamos voltar para aqui para a sala. Às vezes você tem no ambiente de sala de aula, né, os professores, e tem determinados professores ou determinados componentes que você tem mais afinidade ou menor afinidade. E essas afinidades, elas acabam dificultando um pouco essa compreensão, essa forma com que você tem de aprender aquele conteúdo que já você não tem muita afinidade. E aí você precisa conectar-se à pessoa que está passando aquela informação, trabalhando aquele determinado conceito com você, né? Trazendo aí experiências, situações que você vai precisar vivenciar. E aí, se isso não for estabelecido, dificulta sim o aprendizado. Então, por isso que a gente está falando nessa aula sobre essas capacidades de você gerenciar tudo isso, tá bom? Porque uma coisa, né, cada situação você precisa administrar para que flua de forma satisfatória. Volta lá para a nossa lâmina. Desenvolver, galera, empatia, cooperação e a autorregulação, ela vai fortalecer a convivência e o seu aprendizado. Isso aqui já é assunto de vários estudos dentro da neurociência, que é uma ciência que tem crescido muito, né? Que tem trazido muitas respostas a várias situações e nos ajudando a criar ou gerar um ambiente mais saudável dentro das nossas salas de aula. E isso é muito importante, né? Então, como diz aqui Antônio Damasio, diz assim: não é a emoção que atrapalha a razão. Não é a emoção que atrapalha a razão. É ela que dá sentido a tudo. Então, saber como enfrentar ou lidar com determinadas situações no nosso dia a dia, sim, vão nos permitir dar aquela compreensão ou ter aquela compreensão de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, a escola, ela também ensina a conviver. Nós temos aí, segundo a BNCC, algumas competências gerais, e a gente está destacando aqui a competência geral 8, que fala conhecer-se, apreciar-se e cuidar de si mesmo. Galera,
não é necessário, né? Não é uma obrigação, mas é um cuidado, sim, da escola, e por isso ela é trazida na BNCC, que levar a esse autocuidado, a esse autoconhecimento, tá? É fundamental para que eu tenha uma convivência saudável, certo? Competência geral 9 diz o seguinte: exercitar a empatia, o diálogo, resolução de conflitos e cooperação. Então, elas são trazidas também dentro da BNCC para que a gente consiga perceber a importância desses detalhes. E aí, mais do que nunca, a gente ressalta essa eletiva, ela realmente tem o intuito, tá? De mudar um pouquinho ou trazer algumas reflexões, mudar não, né? Trazer algumas reflexões internas suas e também vocês vão ter momento de externar tudo isso para que você realmente consiga ter empatia naquilo que está aí ao seu redor. Olhe com um olhar de cuidado, de zelo, de saber que nós estamos no mundo que precisamos uns dos outros, sim, né? Então, desenvolver essas habilidades é essencial para uma formação integral, ou seja, como um todo. Nós não vemos a escola simplesmente como um local único de aprendizado de um determinado objeto de conhecimento, certo? De uma determinada área de conhecimento, mas nós estamos falando do ser humano como um todo. E sim, a gente consegue colaborar com essa formação integral. Agora vamos passar para entender aí as nossas conexões neurais, né? Entendendo o nosso cérebro emocional. Você sabia que você tem um cérebro emocional? Todas as suas emoções, a gente fala assim, tudo passa pelo coração, mas na verdade nosso coração sem ser na questão biológica, é o nosso cérebro. Porque é ali que nós recebemos, a partir dos nossos sentidos, todas as conexões e tudo que pode influenciar as nossas marcas pessoais, né? Então, a gente tem aí 3 áreas muito importantes, né? Trazidas aí pela neurociência e os conhecimentos e tudo aquilo que tem sido gerado a partir das pesquisas dentro dessa área científica. Nós temos aí a amígdala cerebral, tá? A amígdala cerebral, vamos lembrar aqui que não é aquela que nós temos lá dentro da biologia, não, tá? Aqui a gente tem uma região, tanto que a gente nem chama mais amígdala, né? Lá na biologia a gente fala de tonsilas palatinas, mas aqui não estamos falando disso, estamos falando de uma região específica do cérebro, e na imagem você consegue ver a localização dele, tá? Que reage rapidamente, gente, rapidamente às ameaças e também ativa as nossas emoções intensas. Então, é aquela resposta, aquilo que você ouviu ou ver uma imagem trazida aí pelas redes sociais, uma reportagem, sei lá, ou num banner, ou num painel que você está dentro do carro e visualiza, aquilo pode rapidamente trazer uma emoção intensa e isso é uma resposta da nossa área chamada amígdala cerebral. Aí nós temos também o córtex pré-frontal, que ajuda a pensar antes de agir. Aí que está o segredo da situação, né? Então, a gente tem nessa região o nosso cérebro, ou parte do nosso cérebro emocional, que vai nos frear. É chamado de freio emocional mesmo, tá? Então, enquanto a amígdala diz assim, vai, reage, dá um grito, dá uma resposta logo assim, no pé da orelha da pessoa, aí o córtex pré-frontal diz, calma, respira, porque você não pode assim, agir dessa forma, porque tudo aquilo que a gente faz, toda reação toda ação gera uma reação, não é verdade? E nós temos também o nosso sistema límbico. Ele vai conectar a emoção, as nossas memórias e a nossa motivação. Então, muitas vezes você vai precisar acionar ou você vai ser acionado, teu próprio organismo, a tua região cerebral vai fazer e dar estímulos para que a motivação sobre alguma
um componente aí que você não tem muita afinidade, ou um determinado objeto de conhecimento que você está trabalhando ali naquele momento como professor e que você diz, meu Deus do céu, eu não consigo romper isso aqui não, porque não vai, que eu não estou conseguindo entender ou eu não estou realmente conectado com esse assunto. Mas aí você vai ter toda uma reorganização e entender que você consegue driblar essas desmotivações a partir desse sistema, tá bom? Controlar as emoções, ela é possível. Não é uma pergunta, ela é possível. Então, como que eu faço para controlar? Se eu sei, agora eu entendi, que eu tenho um córtex pré-frontal, que é uma região de freio das minhas emoções, então eu consigo adquirir a habilidade necessária para controlar aquelas ações de reações mais enérgicas, né, da minha amígdala. Então, olha lá, como que eu posso fazer isso? Reconheça o que você está sentindo. Gente, isso aqui, dentro da psicologia, ela é trabalhada. Identificar as suas emoções, ela é fundamental. Quem já passou por terapia sabe muito bem disso. Um dos princípios, né, ali trabalhado dentro das terapias, ou seja, uma TCC, que seja, ela vai perguntar, né? A pessoa vai perguntar para você, o que você está sentindo? Mas como é que é isso? Qual é o nome dessa sua emoção? É raiva, é tristeza? Identifique esses pontos para que você... E por isso você vai dar aquela freada, aquela brecada ali. Digo, rapaz, ouvi tal coisa, não foi direcionada diretamente à minha pessoa, mas me atingiu. Por quê? E o que gerou em mim aquilo que eu ouvi? E não estava sendo direcionado para mim. Por que eu estou sentindo isso? Então, esses pontos de reflexão são fundamentais para essa aquisição, né? Para você adquirir essa habilidade socioemocional. Joga na tela de novo. Faça pausas conscientes antes de agir. Use estratégias. Nós temos aí a respiração, né, uma contagem que você vai fazer aí de 1 até 10, quando você está com raiva ou vem aquele ímpeto de resposta ou de uma atitude mais enérgica, é difícil você botar o seu cérebro para dar uma pausa e dizer assim, vai, conta até 10, né? Mas você vai ter que fazer um treinamento disso para que você chegue nessa reinterpretação de forma positiva, certo? Desenvolver, gente, o autocontrole é uma forma de inteligência emocional. E aí, você faz aí, né, uma pausa, tá? Você pode fazer aí dentro da sua sala de aula nesse momento. Tira aí, professor presencial, conta aí 20 segundinhos. Às vezes, essa pausa, ela é muito necessária e muito eficiente quando você está hiper agitado. Ai, professor, mas se eu estou agitado, como é que eu vou? Eu tomei um copão de café, estou agitadíssimo, como é que eu vou dar... Treinamento, gente. Pausas conscientes. Eu sei que eu estou agitado, mas eu estou agitado por quê? Por que eu estou agitado? Tá? Fazer isso nos primeiros momentos, nas primeiras vezes que você for fazer isso, você não vai ter um resultado legal. Mas gradativamente você vai começar a desenvolver esse autocontrole. Empatia é sentir com o outro, não pelo outro, tá? É sentir com o outro, estar junto. Você não é aquela pessoa. Talvez muitas vezes você dando aí um conselho, tentando dar um conselho para um colega, você quer que ele reaja como você, mas ali é você? Não, ele é ele. E você é você. Então tenha empatia. Sinta com ele, mas você não é ele para reagir da mesma forma. Esteja presente, né? Ouvir sem julgar, compreender as perspectivas que não são suas, são dele, são do outro. Seja um bom ouvinte. A empatia cria pontes, não muros, não obstáculos. Realmente esteja ali para a pessoa com que você se prestou, né, ali aquele momento. O núcleo da inteligência emocional é justamente a empatia.
empatia, segundo Goleman 2021. Então, gente, nós estamos falando aqui, vocês vão ter a oportunidade aí dentro da proposta da atividade de fazer esses treinamentos, essas reflexões, mas vamos prosseguindo aqui. Cooperar é mais inteligente do que competir. Dependendo do seu temperamento, alguns temperamentos, né, são mais competitivos, mas você tem que aguçar esse seu lado de inteligência emocional. Então, cooperar é melhor. Grupos fortes unem ideias, respeitam as diferenças e também compartilham responsabilidades. Hoje em dia está faltando muito disso, né? As pessoas não querem mais ser responsáveis por nada. Têm algumas atitudes ou falam algumas coisas nas redes sociais, como se aquilo não fosse... Gente, todo mundo está vendo, todo mundo está lendo, né? Então, você tem responsabilidade sobre aquilo que você posta ali. A cooperação ativa áreas cerebrais ligadas à recompensa. Então, muitos estímulos, conexões neurais são estabelecidas a partir do momento com que você se doa. Ou seja, você gasta ali aquele minuto ou aqueles minutos com a pessoa com que você diz assim, não, caramba, tô vendo que aquela pessoa não tá legal e eu vou ali ser solidário, vou estar junto a ele para colaborar. E isso traz recompensas neurologicamente falando, tá? Dentro dessa área, né, do cérebro, tá? Trabalhar junto desenvolve empatia, escuta e, outra palavrinha que também está fugindo muito da nossa relação social, é a confiança. Como é que vamos estabelecer essa confiança se você não consegue ouvir o colega, se você não consegue ser empático, se você não consegue colaborar com o seu colega aí, o seu próximo, né? Nosso cérebro é social. Então, colaborar vai liberar um neurotransmissor, dopamina, que então aí vai agir como o hormônio da satisfação. Galera, não é uma recomendação? Sim. É um treinamento? Sim, mas você vai ver resultados dentro do seu corpo. Essas conexões, elas são reais. E essa satisfação, ela é real. Certo? Decidir é equilibrar emoção e razão. Como assim, professora? Como é que eu vou conseguir fazer esse equilíbrio? Toda decisão é emocional antes de ser racional, segundo Damásio. Decidir bem exige equilíbrio entre a emoção e a lógica. Muitas vezes a gente quer agir racionalmente, né? Mas precisa ter essa dosagem, tá? Porque senão a gente era um robozinho, né? E a gente sabe que o robô, ele não consegue sentir, não consegue se compadecer, não consegue ter a empatia. Estratégia: pare, pense, sinta, para depois agir. Então a gente tem um exemplo aqui, um colega foi excluído do grupo e a gente sabe que muitas vezes isso pode acontecer, né? A exclusão, ela não é boa, a gente tem falado tanto de inclusão dentro da escola, né? Então, dentro da sala de aula é o seu ambiente, você não pode controlar o que está fora, mas dentro da sua sala de aula você pode sim fazer a diferença. Como é que você vai agir? Você vai ignorar ou você vai dialogar? Tá? São propostas, são reflexões e pontos de como você pode passar a agir. Evidências científicas sobre as habilidades socioemocionais. Então, pesquisas da CASEL 2023 mostram que programas socioemocionais aumentam o desempenho acadêmico, ou seja, então auxilia sim no aprendizado, até 11%. E estudos de Mordino, 2023, mostram que emoção e cognição são inseparáveis. Escolas que trabalham essas habilidades têm menos conflitos. Olha que legal, gente. Menos conflitos e mais o quê? Engajamento, ok? E galera, a gente vai então passar aqui para vocês rapidamente a nossa proposta. Preste bem atenção que dentro dessa proposta se chama missão colaborativa, tá bom?
E aí a gente tem o desafio da decisão. Tudo na vida é uma decisão. Ou você opta por uma coisa ou por outra, né? Você vai ter, ou você vai dar um sim, ou você vai dar um não. Não existe um meio termo, não existe cima do muro. São atitudes que você tem que tomar e você vai ter que decidir para isso. Então, o objetivo é desenvolver a empatia, a cooperação, a tomada de decisão responsável diante de situações reais de conflito, tá? Então, lá no material de vocês receberam algumas sugestões de conflitos que podem surgir aí dentro do ambiente de sala de aula, tá? Então, nessa proposta, ou você vai fazer, né, vai se preparar para um encontro que vocês vão ter aí presencialmente, ou você pode fazer esse exercício individualmente, treinando alguma daquelas propostas que a gente mandou aí no material de vocês, de alguns conflitos, tá? Então, a gente tem aqui 3 etapas. A primeira etapa fala da apresentação da dinâmica, que é a escolha, né, de um caso-problema, certo? Novamente falando, você pode fazer em grupo ou individual. E aí vai envolver aí um conflito realista, ou de exclusão, ou de divergência, pressão de um grupo, enfim. O objetivo é você analisar e representar a solução. Se você está fazendo individualmente, você pode criar aí, se você tem habilidade com o Canva, se você tem habilidade com o Padlet, você pode traduzir ali, transcrever aquela solução para aquele problema que você escolheu e ali passar para o seu professor, tá bom? De forma, então, essa solução de forma empática e colaborativa. Na etapa 2, identificou o problema, começou a pensar sobre uma solução, aí vamos à análise do caso. Cada grupo, ou você individualmente, vai discutir, pensar, refletir sobre quais são as emoções que estão envolvidas nesse caso problema. Quais as possíveis decisões que eu posso tomar? Qual seria uma solução mais justa e empática segundo o seu posicionamento, segundo a sua reflexão? E aí nós temos a terceira etapa, que chama-se role play, que é a interpretação. Você vai fazer a encenação disso, tá? Se for aí para aquele momento presencial, de 2 a 3 minutos por grupos, tá? Vocês vão então dramatizar. E nessa dramatização, com aquela reflexão que você teve e trazer toda essa questão da empatia, né, de colaboração, tá? Então, deve haver empatia entre os personagens, deve haver cooperação para resolver aquele determinado conflito que você selecionou e uma tomada de decisão responsável. Lembra da responsabilidade? E o último, que é a parte do debate, tá? Então, professor, eu fiz individualmente, eu coloquei lá no Canva, eu coloquei lá no Padlet, mostrei para a minha professora, mas só que quando a gente voltou para presencial, a professora abriu para esse momento de discussão, então foi muito interessante. Se você fizer dessa forma, manda para a gente que a gente quer ver isso aí, tá? Pode ser os videozinhos, manda para a gente que a gente quer ver. Então, após as encenações, levar para a turma uma conversa reflexiva. Quais emoções surgiram? Ou seja, cada um vai dar um posicionamento. Eu tive raiva, eu fiquei triste, eu fiquei, né? Quais foram as emoções destacadas? O que a gente aprende com a empatia e a cooperação? Como podemos aplicar isso em situações reais? E cada estudante, então, vai compartilhar, né, uma habilidade socioemocional que deseja fortalecer. Eu identifiquei isso, professora, na minha postura, na forma como eu pensava. Ou, através desse conflito, eu consegui analisar, voltando aqui, eu consegui analisar que eu sou um pouco egoísta, que eu sou... Enfim, você vai identificar qual é a habilidade que você precisa desenvolver para que seu relacionamento com seus colegas, com seus familiares seja realmente saudável, tá bom? Beijo grande para você e manda feedback pra gente. Tchau, tchau!